Muito bem, tá aí. Olha só, eu nem fiz essa chamada no início, né? Por conta disso. Se eu falo aqui, já vão dizer, ó o esquerdista. Como diz um amigo meu do coração aqui, você tem uma caidinha para a esquerda. Não, eu não quis nem falar dessa questão da inegibilidade do ex-presidente, de aumentar a punição dele, entendeu? Ou, enfim, se não quiser entender como punição, aumentar o impedimento dele, digamos assim, de concorrer, de disputar a próxima eleição, que seria 2030. Mas agora, com essa questão do TCU, entendeu? Existe essa possibilidade de estender esse prazo aí do ex-presidente ficar fora das urnas, ficar fora de disputar as urnas, né? Por conta dessa análise que vem sendo feita, da reunião lá dos embaixadores, dos prejuízos, do que foi gasto, enfim. Quem acompanha a política, eu sei que o senhor e a senhora que estão com a gente aqui sempre acompanham isso, né, sabem dessa questão tão polêmica, tão discutida. Zezinho, boa noite. Eu já começo contigo aí, porque eu sei que você é inegável isso, que você está antenado sempre em todos os assuntos de política, né? De manhã cedinho você já está ligado na política brasileira e aí até o fim da noite. Eu gostaria que você já comentasse essa possibilidade de estender esse impedimento, né, para ser mais objetivo, esse impedimento do ex-presidente disputar e além de 2030. Boa noite. Bem-vindo a mais um News 5.1, esse programa que é líder de audiência. E quero aqui, antes, Cícero, para responder aquela sua pergunta que você fez, que você teve dúvida, né? É só gastar tempo e ver realmente associações de supermercados, fala com clareza. Se essa reforma que já nós vamos comentar... Não, mas é que fica muito vago, Zé. Não, fica muito vago. Não, você tem... Qual a associação? Não. É a GAS? A GAS é a Associação... Cícero, gaste tempo com a notícia, seu ativismo, entendeu? Que aí você vai... Não, seu ativismo o dia todo, correndo atrás de suas coisas, você talvez não tenha tempo de você ter a profundidade nesse tema. Mas pode escorrer para a gente em um minuto, Zé, o que é isso aí? É o seguinte, nós vamos debater sobre a reforma. Não, mas tu pode explicar pra gente? Na hora eu não vou... É que talvez tu fala que é raso, e tu não fala nada. Não. Samuel, eu não passei o dia na Câmara, não. Não, então pode falar, explique pra gente. Deixa chegar o tema. Quando chegar o tema, eu não vou falar duas vezes. Beleza. Na hora do tema, nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a reforma. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Todos nós já sabíamos que vai ser uma caçada até 2023, esse prazo, nós estamos em 2023. Quando chegar em 2026, quando você colocar nos 15 processos, eu acredito, quando você pegar todos eles, mais as sanções aí dos órgãos, pode botar aí que, na verdade, vai dar 2034 para ser candidato. 2034, vai esse prazo. Porque você acha que aumenta mais uns 4 anos? Vai aumentar, porque tem os outros processos, tem mais 15. E mais agora o TCU de entender da individualidade, ele agora quer analisar os prejuízos de quanto foi gasto, entendeu? Para o quê? Para abrir mais... É mais um processo. Mas... É mais não, rapaz. Isso é caçada. Isso em país que tem o Estado Democrático de Direito, já pesaram, já acharam uma maneira de deixar inelegível. E agora, fazer... Eu acho que não tem essa necessidade, essa perseguição. E o que a gente está vendo é o seguinte... Ô Zé, fiquei curioso agora com essa sua resposta. Então, quer dizer que me parece que você entende que é possível pegar uma linha, uma frase de qualquer coisa e transformar isso num processo? Olha, Cícero, ele, na verdade, o ex-presidente Bolsonaro, ele ficou inelegível por falas. Acharam um jeito, uma maneira de deixar ele inelegível. Agora, quem acompanha, quem faz militância, quem é da canhota, vai ser torcedor, vai fazer a execração que todo mundo faz, quer palco, quer jogar no picadeiro. Olha, é tipo aquela coisa lá que você via na Roma Antiga, colocava no Coliseu.
É o que a gente está vendo. Não é Coliseu, não. Coliseu é em Roma, pô. É em Então, Roma. mas é em Roma. Eu falei em Roma. Mas que eles discutiu a retórica, o sofismo era na Grécia antiga. Não, eu sei, mas eu não falei sofisma. Eu falei lá no Coliseu de É Roma. na luta, na briga. Você botava lá, você sabe. Não finja de Mas coisa. o que tem a ver isso aí com retórica? Em Não, Roma, eu estou te Coliseu? falando o seguinte, retórica, o que eu quero dizer aqui, o Samuel, é que é uma caçada, fizeram, então, de maneira, você sabe que nesse processo não tinha como deixar Bolsonaro inelegível. Acharam um jeito, uma maneira. E o TSE, se você vê o voto lá do ministro, ele é bem fundamentado. Teve as falas que todos nós já sabemos que foi fala que é ruim, que é a mesma reunião o Fachin fez, mostrando que as urnas são seguras. Então, meu amigo, foi de maneira que a gente vai ver muito mais. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para o Estado Democrático de Direito. Isso não é democracia, esse julgamento do TSE. Isso, a democracia não ganhou, a democracia perdeu. Muito bem. Ô Zezinho, só para responder o que você falou ali, quando você falou das associações, que eu disse que... Porque são N associações. E quando eu falei na AGAS, aí isso eu tenho conhecimento do caso. A associação é a APAS. Não, a Abras é a Associação Brasileira de Supermercadistas. Isso. A Abras. E eu falei da AGAS, que é a Associação Gaúcha de Supermercadistas. Não tem uma, é a Associação Brasileira. Não. É a Associação Brasileira. Eu posso concluir, Zé? Pode. Eu estou dizendo para você que entre as entidades que eu conheço, né, que tratam dessa questão dos, Vou te dar aqui agora. dos supermercadistas, está a AGAS, que eu conheço, porque é do Sul, Associação Gaúcha de Supermercadistas. Mas tem a APRAS, que é do Paraná, e assim vai. Né? E a ABRAS, que é a Associação Brasileira. Só para não ficar... porque você fala... Você colocou em dúvida, Ciro. Não, e você fica falando como se eu fosse um desinformado, porque eu não sei o que eu estou falando. Não, né? você Não, colocou me desculpa, em Zé, mas eu, graças a Deus, eu procuro me informar. Você não está muito bem. inteirado desse assunto. Olha aqui. Não, posso não estar Abraço. inteirado. Está aqui, abraço. Associação Brasileira de Supermercadistas. Isso. É isso que eu quero dizer, que tinha que constar, que tinha que ter ali. Sim. Tinha que ter ali na minha chamada inicial, entendeu? Para a gente pontuar, dizer quem é que está questionando. Quem que está questionando? É a ABRAS. Então a ABRAS compreende todas daqui a as pouco associações. A gente vai falar sobre isso. Compreende todas as associações, inclusive a AGAS, que eu me referi, que é a Associação Gaúcha. Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre esse trabalho do TCU, essa investigação, digamos, do TCU e essa condição de, quem sabe, prolongar o impedimento do ex-presidente para mais um período aí, além do que ele já foi condenado pelo Tribunal Eleitoral. Boa noite. Boa noite, Cícero Moura, a todos os nossos telespectadores, Chico Holanda, meu caríssimo colega, doutor Arnaldo Lourenço, Buiú, o Zezinho Santos e a você, telespectador, que nos acompanha. Primeiro vamos analisar aqui semanticamente, morfologicamente, o que dispõe... Fala, desce o... É porque é o seguinte, você não está falando, você está falando para Porto Velho, você não está falando para Marte, você não está falando ali para a sua plateia, desce. O Zezinho... Terrível. Beleza, o Chico Holanda e o Zezinho, em especial, eles têm uma dificuldade cognitiva latente em querer... Você já repetiu isso várias vezes. Então, enquanto tu não aprendeu, eu vou repetir de novo. De achar... Professor, você não ensina, não. Deus me livre. Eu falto a aula. Ser ensinado por Samuel, sangue de Jesus tem poder. Tá, mas a questão aqui é que a gente não pode, Zezinho, achar que o telespectador da Rema TV é tapado, ignorante, ignóbil, mentecapto. As pessoas, elas compreendem sim, e se não compreenderem, vão no dicionário Aurélio, pesquisem, porque esse programa aqui tem um caráter pedagógico. A intenção de nós aqui não é para ficar soltando retórica, bravata, o tempo todo. Agora, antigamente a Grécia Antiga, agora já é Roma, a gente fala um monte de coisa, eu disponibilizo aqui 1 minuto da minha fala para tu explicar, e tu não vai passar o programa todo, e tu não vai explicar a situação. O que está em análise é o seguinte, pessoal, a lei da ficha limpa, que foi cultuada pelos lavajatistas, pelos bolsonaristas, afirma no rol taxativo na linha G que de qualquer sentença condenatória de colegiado, ou seja, não precisa ser criminal, não precisa necessariamente ser eleitoral,
no Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, uma eventual cassação, um impeachment, ou seja, uma decisão que tiver mais de uma pessoa, que se caracterizar um colegiado, o indivíduo fica inelegível. É bem sabido que os reflexos dessa decisão que foi dada pelo Tribunal Superior Eleitoral vai no sentido de deixar o ex-presidente Bolsonaro inelegível por 8 anos. Só que isso não exime ele de responder outros, né, ao menos 15 processos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. E os processos que também vão tramitar na Justiça de Comum, porque agora ele não possui foro privilegiado ou foro de prerrogativa de função, e outros crimes também que ele cometeu quando, na época, era presidente da República, vão ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal, que considera-se crime no momento da ação e da omissão. Então, durante esse lapso temporal de 2019 até 2022, onde ele foi presidente da República, o órgão competente para julgar esses crimes dele vai ser uma parte, o STF e o Tribunal de Contas da União. Então, a gente não pode colocar aqui em xeque a credibilidade, a honradez dos ministros do Tribunal de Contas da União. Nem sequer ainda houve uma decisão. Então, há uma antecipação aqui já dos próprios bolsonaristas em reconhecer que o Bolsonaro cometeu eventual malversação do recurso público, crime e etc. Então, nesse sentido aqui, eu peço encarecidamente que a população do município de Porto Velho, todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, na rede mundial de pessoas, possam continuar acreditando nas instituições. O regime democrático talvez seja o pior regime criado até o presente momento, mas é o único regime capaz de responsabilizar seja quem for. Ninguém está acima da lei e o imperativo da lei vai vigorar, seja com o ex-presidente Bolsonaro, seja com Lula, seja com qualquer um. Muito bem. Arnaldo... o Chicolanda, é verdade. Eu comecei com o Zezinho, a gente faz essa sempre intercalando, né? Chicolanda, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Tudo certo, Chico? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo na paz. A família tranquila? Tranquila. Que bom. Minha pergunta para o senhor, existe alguma chance de realmente aumentarem ainda mais o prazo de impedimento do glorioso ex-presidente da República? Em primeiro lugar aqui, boa noite, Cícero, aqui nossos debatadores, nossos amigos aqui, 2 advogados aqui, doutor Buiú e o Samuel, que ontem mesmo nós estávamos debatendo outros assuntos aí, importantes para a sociedade, o Zezinho, esse grande guerreiro, a senhora e o senhor que nos assiste, nos acompanha, aqui pela Rema TV, pela rede social e toda a técnica da Rema. Eu que primeiro, às vezes, dependendo da maneira que a gente explica para a sociedade, deixa as pessoas meio da dúvida. O Samuel explicou bem, mas vamos separar o seguinte, esse tema é especificamente em cima dessa condenação que o presidente levou agora de ficar inelegível por 8 anos. Em cima disso, a lei diz que tem que ser encaminhado para o TCU da União. Tá? Eu não acredito, Cisco, nesse processo aí, tá? É o que o Samuel falou, eu confio, tá, nas instituições. Infelizmente, não dá para confiar em todos os membros dessa instituição. A instituição, para mim, está acima de qualquer suspeita. Agora, infelizmente, temos pessoas que, nesses anos aí, têm deixado dúvida, né? Enfim, eu acredito muito no Tribunal de Contas da União, eu acredito que não, seria aumentar, até hoje eu não vi nenhuma condenação de nenhum político brasileiro ser mais de 8 anos de inegibilidade, tá? Mas tudo é possível, né? Mas eu acredito na nossa justiça, eu acredito no ministro do TCU, eu acredito que vai se manter esses 8 anos, tá? Até porque lá atrás, quando houve também a cassação da presidente Dilma, em que o STF não deixou ela inelegível, tá? Mas ela foi condenada, automaticamente o processo veio para o TCU, tá? E ela se manteve realmente apta a concorrer, tanto é que veio a concorrer posteriormente ao Senado por Minas Gerais. Então eu quero crer, tá? Eu quero crer que não venham fazer nenhum tipo de manobra. Lógico que tem vários outros processos que poderá vir ter outras condenações, mas nesse processo específico, onde ele foi já condenado e está inelegível por 8 anos, eu acredito que no máximo que o TCU vai querer fazer é ocultar o valor que por acaso foi gasto durante essa reunião com esses embaixadores, que já é um absurdo, porque a gente vê tantos outros gastos aí no governo e que não leva a essa medida. Mas tudo é possível quando a gente tem um governo que destila ódio, que quer o revanchismo, que quer a vingança.
Muito bem. Agora sim, Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo. E aí, alguma chance de o ex-presidente Bolsonaro sofrer uma sanção maior ainda que a imposta pelo TSE? Bom, primeiro, cumprimentar a todos os telespectadores, né, os velhinhos, dizer que eu já estava com saudade de vir ao programa, mas por impedimento durante uma semana nós ficamos afastados e agora estamos aqui de volta. Agradecendo ao Zezinho, que sempre gentilmente nos convida a vir fazer parte desse programa, né, e a gente vem com muita honra. Cumprimentá-lo, cumprimentar o professor Samuel. Muito cumprimento, hein? Cumprimentar o professor Samuel. O Arnaldo, só registrar aqui, né? Minha solidariedade a você, que foi censurado, parece-me, né? E em nome de toda a população do município de Porto Velho, a repercussão foi muito negativa para quem tentou lhe censurar. E você está de parabéns. Continue participando ativamente nas redes sociais e vindo para esse programa. Esse programa aqui só tem sabor graças à vossa presença, viu? Não, mas o que tem sabor é a feijoada dele. Também, não, isso aí todo mundo já sabe que é boa. A picanha, muqueca de peixe. Também, na aquela picanha com, como é que é, com manteiga, de ontem à noite estava boa. Ô, Arnaldo, agora... só uma curiosidade, você foi censurado? Eu não sabia. Eu também não. Ah, então tá. E agora meus lábios também, porque gentilmente cumprimentar o Chico Holanda me deu uma pastilha Valda aqui, tá com gosto de menta. Também. Então tá saboroso também. Bem, o que eu vejo é o seguinte, só queria fazer uma pequena correção aqui, a questão da inelegibilidade da Dilma, que quem deixou ela com elegibilidade foi o Senado, não foi o STF, né? Apenas Lewandowski foi o presidiu aquela sessão, mas aquilo foi questão do Senado, tá? Não foi o STF. Agora, outra coisa interessante também, quando o TSE pede que o TCU, que investiga os gastos que foram feitos naquela reunião com os embaixadores, se for tido como ilegais, obviamente que as contas de Bolsonaro serão rejeitadas. E existe uma condenação no TCU. Essa condenação, ela não enseja em uma condenação, digamos, criminal, de uma maneira ou de outra vai responder. Mas existe uma linha na lei do Ficha Limpa que quem tem contas reprovadas ou a prestar no Tribunal de Contas da União, ele fica inelegível, porque não consegue a certidão, entendeu? De quitação, então, de contas. Agora, o detalhe que difere da condenação do TSE, que quando há condenação no TSE, ela volta à eleição do primeiro turno, a data da eleição do primeiro turno. Nesse caso do TCU, não, os 8 anos passa a contar a partir da data da condenação efetiva que feita, o que pode aumentar o tempo, né, de inelegibilidade do senhor Bolsonaro. Como bem disse o doutor Samuel, ele tem 15 processos só na esfera do TSE e mais 485 na esfera criminal. E todos eles que forem julgados por colegiado e ensejar uma condenação, são 8 anos de inelegibilidade a contar a partir da data daquela condenação. Então, eu acredito que fica muito difícil o Bolsonaro voltar à política, pela idade, pelo volume de processos que tem, pelos crimes que cometeu e pelas condenações que irá pegar daqui para frente. Aí você fica feliz. Eu acho que é carta fora. Aí você fica feliz. Eu acho que é carta. Não, aí você fica feliz. Eu acho que é carta fora do baralho já você fica feliz com da isso? política nacional, como tantos outros políticos que irão prestar conta com a Justiça Eleitoral também assim o ficarão. Nós temos um exemplo típico aqui em Rondônia, que é o governador Cassol. Muito bem, essa questão da idade, o Arnaldo, eu já discordo com você, porque o atual presidente da República tem quase 80 anos, então, né, mesmo que houvesse um aumento, digamos assim, de 12 anos, o Bolsonaro está com 60 em alguma coisa. Mas a idade você vê que o cara está com problema, né? Não. Ele está com problema, então
tem que... Bom, então seguindo ainda a sua linha de raciocínio, que ela é sempre muito objetiva, muito prática, né, e técnica, Bolsonaro foi retirado do jogo mesmo, tudo armado, tudo certinho. Lógico, deixa ele fora. tá fora. A intenção é essa, deixar ele fora de verdade. Mas é verdade, que foi um tiro no pé da esquerda, a esquerda burra. Eu acho Muito que bem. tem alguma coisa assim, né, porque assim, se a esquerda é burra e volta a presidente da República pela 5ª vez, né, o Lula 10 vezes, é burro, então a gente tem que ser burro, porque tu é inteligente, até agora não conseguiu, e nem eu também.